Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre termologia. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Eu trouxe para vocês o conceito de termologia. A termologia, ela é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como o calor, a temperatura, a dilatação, a energia térmica, o estudo térmico dos gases e outras coisas mais. É quando um corpo ele se aquece, né, e essas partículas que o compõem, elas vibram cada vez com mais intensidade, e esse fenômeno se denomina de temperatura. Então, nós temos aí esse conceito extremamente importante no ramo da física, que é o conceito de termologia, né? É uma forma de energia relacionada à agitação de partículas de um corpo, né? A energia térmica, né, quando ela está em trânsito, ela recebe essa denominação de calor. Aí nós temos o conceito de temperatura, né, que vamos pensar o seguinte: na termologia, né, nós estudaremos as formas pelas quais essa energia, que denominaremos de energia térmica, ela muda de local, propagando-se através de um meio, né? Sempre que a energia ela vai se propagar, ela precisa de um meio. A gente vai estudar também o comportamento de um modelo teórico de gás, que é denominado de gás perfeito, que não é assunto dessa aula. E, entre outras coisas, as relações existentes também entre a energia térmica e também a energia mecânica. No estudo de todos os fenômenos relativos à termologia, sempre aparece um parâmetro muito importante, que é denominado de temperatura, né, que é capaz de definir o estado térmico de um sistema físico que a gente vai estudar. Então, a gente vai iniciar o nosso estudo de termologia conceituando temperatura e estabelecendo processos e regras usados para sua medição. Então, a temperatura, pessoal, ela é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Nessa fotografia, nós temos um deserto, né? Pode ser o deserto marroquino, né? O Saara Ocidental. O que a gente pode, quais informações que a gente tem? A gente sabe que nesses locais as temperaturas elas chegam a mais de 40 graus Celsius, né? Durante o dia e faz bastante frio durante a noite. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a areia ela se aquece rapidamente, né? Ao receber a energia solar e se resfria também rapidamente à noite, ok? E aí, nessa imagem, nessa segunda imagem, nós temos pessoas na neve. O que a gente tem aí? A gente tem flocos de gelo, né? Esses flocos de gelo acontece quando a temperatura local ela é menor que 0 graus Celsius. E, portanto, né, a temperatura aí nessa fotografia, ela deve ser representada por valores negativos na escala Celsius. E a menor temperatura que já foi registrada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius, medida em julho de 83, lá na Antártida. Observando atentamente essas duas fotografias que precedem, né? Na primeira a gente tem aqueles camelos, né? Um beduíno, que caminha através do deserto puxando seus camelos. Já na segunda imagem, nós temos pessoas esquiando, né? Na neve. Essas fotografias nos remetem a sensações extremamente extremas de quente e frio que costumamos sentir quando nos imaginamos em tais cenários. Ou quando colocamos um corpo, quer seja uma panela que saiu do forno, ou que é aquecido, ou quer que seja uma forma de alumínio com gelo, que acabou de sair também do congelador de uma geladeira.
Então, como é que a gente faz para avaliar essa temperatura? É comum as pessoas, né, avaliar o estado térmico de um corpo pela sensação de quente ou frio que sentem ao tocá-lo. Até que ponto, entretanto, a gente pode confiar nessa sensação? Muitas das vezes, pessoas em diferentes ambientes, né, elas experimentam sensações térmicas diferentes. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque as sensações de quente e frio, elas são individuais e subjetivas, dependendo do indivíduo e também das condições de a que o sujeito está se colocando. E agora você deve estar se perguntando como que a gente pode avaliar, né, fisicamente esse quente e esse frio. Agora a gente vai imaginar um balão de borracha fechado, com ar em seu interior. O ar, a gente sabe que ele é constituído de pequenas partículas que se movimentam em todas as direções. Então, a gente vai aquecer o ar. E o que que vai acontecer? Esse balão estufa e vai aumentar de tamanho. O que que provocou isso, pessoal? Foi o ar no seu interior que, ao ser aquecido, ele empurrou mais fortemente as paredes elásticas, aumentando o volume do balão. Isso acontece porque as partículas do ar elas se movimentam, possuindo uma velocidade e uma certa energia. Quando a gente aumenta a temperatura dessas partículas, seja ela por aquecimento, a energia cinética também aumenta. E aí o que que acontece? Intensifica os choques das partículas com as paredes internas do balão, e o que produz esse aumento de volume, certo? Temos outro conceito extremamente importante, que é o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Vamos suponhar que nós temos um frango ou um peru recém-assado, né? Recém-saído de um forno, e um refrigerante de uma geladeira, né? Sendo colocado sobre uma mesa. O que que vai acontecer? Após algum tempo, o que que a gente vai notar? Vamos notar que ambos atingiram a temperatura ambiente. Sim, professora, mas o que é essa temperatura ambiente? Eu vou explicar. Assim, o que que aconteceu com o nosso assado? O nosso assado esfriou e o refrigerante esquentou, certo? Observando esses fenômenos dessa natureza, chegamos à conclusão de que todos os corpos, sempre que possível, eles tendem espontaneamente para o mesmo estado térmico. Disso decorre que os corpos mais quentes, eles fornecem parte da energia de agitação de suas partículas para os corpos mais frios. Assim, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam, até que os seus estados físicos, né, os seus estados térmicos, suas temperaturas, elas fiquem iguais. O que que a gente diz disso? Daí que vem esse conceito de equilíbrio térmico. O que que acontece? É quando dois ou mais sistemas físicos, eles estão em equilíbrio térmico entre si e quando essas suas temperaturas elas são iguais. Nós temos aqui na figura 3 um exemplo de equilíbrio térmico. Vamos supor que você queira tomar um banho, vamos dizer que é um dia frio, um dia chuvoso, e aí na sua casa não tem um chuveiro elétrico. E aí você não quer tomar banho porque a água, você sabe que a água do chuveiro vai estar gelada. E aí você tem a ideia, porque estudou nas aulas de física, né, de colocar uma água quente para ferver. E você sabe que ali falando com outras pessoas, acabou se esquecendo da água e quando tirou ela estava muito quente, estava muito aquecida. O que que você deveria fazer nessa situação? Como você assistiu às aulas de física, você vai pegar água quente, né? E vai ali juntar com um pouco de água fria. O que que vai acontecer? A água vai ficar morna e dizemos então o que que aconteceu ali. Aconteceu que a água, né? As partículas da água quente,
Elas forneceram parte da sua energia de agitação para as partículas de água fria. E aí elas esfriaram. E ao receber essa energia, as partículas da água fria esquentaram. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico foi atingido, ou seja, quando a sua água está lá morna, pronto para o seu banho. Aí, seguindo adiante, nós temos a medição de temperatura. O que é a medição de temperatura? Bom, pessoal, medição de temperatura no tempo que estamos vivendo agora, né? Meio a uma crise saúde aí, pandêmica, foi extremamente importante. Vamos considerar o que vimos até agora. Você deve ter percebido que nós não temos, né, condições de medir diretamente a energia de agitação das moléculas de um corpo. Então, como que a gente pode avaliar essa temperatura? Essa avaliação, ela deve ser feita por meio de um processo indireto, certo? A medição da temperatura é ponto de interesse da ciência há muitos anos. O corpo humano, ele é um péssimo termômetro. Por quê? Pois ele só consegue diferenciar o que está frio ou quente em relação à sua própria temperatura. Portanto, com o passar dos tempos, o homem ele começou a criar aparelhos que o auxiliassem nessa tarefa, né? Vamos ver a seguir alguns detalhes. Então, ele precisou, né, usar um segundo corpo que sofresse alterações mensuráveis em algumas de suas propriedades físicas, né, quando ela estivesse no processo de busca do equilíbrio térmico com o primeiro. Esse corpo ele foi chamado de termômetro, né? Aqui nós temos um termômetro que foi extremamente importante aí na crise de pandemia que estávamos passando, onde todos os supermercados tinham um termômetro que medisse a temperatura, certo? E aí, por causa dessa frequente utilização, né, pelas pessoas, o mais conhecido dos termômetros é aquele que utiliza o mercúrio, né, um metal que se encontra no estado líquido nas temperaturas avaliadas. E veremos agora algumas das principais características desse dispositivo. Nós temos no termômetro, nós temos a parte do bulbo, né? Esse líquido em vermelho, ele é o mercúrio, que é a substância termométrica, que é outro conceito que vamos falar mais adiante. Nós temos nessas linhas, nós temos o comprimento da coluna, que é a grandeza termométrica, e nós temos a haste. Na extremidade esquerda desse tipo de termômetro, há um reservatório chamado de bulbo, né, onde fica armazenada a substância termométrica. No caso do termômetro ilustrado, né, essa substância é o mercúrio, mas ela pode ser outra. Pode ser o álcool, por exemplo, no interior da haste. Há um tubo muito estreito que é chamado de capilar, na qual a substância termométrica ela se desloca para a direita ou para a esquerda, conforme a temperatura que está sendo medida. O valor da temperatura ele é fornecido pela medida de comprimento da coluna, que é chamada de grandeza termométrica. Aí eu trouxe aqui um termômetro de mercúrio para vocês conhecerem. Aí nós temos, é importante observar bastante esses conceitos. Nós temos a substância termométrica, que é aquela em que pelo menos uma de suas propriedades físicas, né, seja ele o comprimento, o volume, a pressão, né, ela pode varia de forma mensurável com a temperatura. E nós temos a grandeza termométrica, que é aquela propriedade física de substância termométrica que varia de forma mensurável com a temperatura e que é usada para medi-la, certo? Então, pessoal,
Eu espero que todos tenham compreendido e até a próxima.